E vamos falar um pouquinho da via do Shikamato. Tá? A via do Shikamato é um pouco mais complexa. Eu costumo não detalhar tanto as reações, porque o papel das enzimas nessa via ele é muito mais complexo, muito mais importante, e a gente nem consegue explicar todas essas reações com detalhes. Mas eu vou mostrar basicamente quais são os processos e comentar as reações. Algumas reações eu deixo aqui para vocês, se quiserem dar uma olhada nos processos depois. E o importante aqui da via do Shikamato é que vocês reconheçam o produto dessa via. Né? Como que eu reconheço uma molécula que vem da via do Shikamato? Via do Shikamato, então, a união de eritrose 4-fosfato, vem do ciclo de Calvin, com o fosfenolpiruvato que vem da glicose. E comentar um pouquinho da via mista, que é a mistura de Shikamato com acetato. Na verdade, assim, a gente fala de via mista de Shikamato e acetato, mas você pode ter unidades isoprêmicas coladas em compostos que vêm da via do Shikamato. E você tem umas outras misturas, mas você consegue, no final da aula, eu espero que você consiga reconhecer uma molécula, um flavonoide, o que veio da via do acetato, o que veio da via do Shikamato, o que veio da via do mevalonato, se ele tiver com a prenila. A gente chega lá. O que forma a via do Shikamato? Forma os fenilpropanoides, por exemplo, as cumarinas, lignanas e ligninas. Na verdade, as plantas elas conseguiram o porte arbóreo a partir do momento que conseguiram biosintetizar esse tipo de molécula, que vai se acoplando e vai formando compostos enormes. As lignanas e ligninas estão muito relacionadas ao porte arbóreo das plantas. Taninos hidrolisáveis, taninos condensados também está nessa via. Na biossíntese geral, então você tem a união do fosfenolpiruvato, PEP, com a eritrose 4-fosfato, formando esse intermediário que, depois de sucessivas reações, dá origem ao ácido chiquínico. Ácido chiquínico que dá o nome à via. Acompanha comigo o número de carbonos. O ácido chiquímico ele tem 6 carbonos nesse anel e um carbono aqui fora. 7 carbonos. Na eritrose 4-fosfato a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 5, 6, 7 carbonos. Aqui nesse intermediário está desenhado basicamente da onde vêm esses carbonos. Então eu tenho no ácido chiquínico a união de 1, 2, 3, 4 carbonos da eritrose 4-fosfato com mais 3 carbonos do fosfenolpiruvato. Então, ocorre uma restituição da carbonila, o ataque a essa outra carbonila da eritrose 4-fosfato. Você tem uma fonte rica de elétrons atacando alguma coisa com carga parcial positiva pela diferença de eletronegatividade entre carbono e oxigênio. Eu falei que eu repeti bastante vezes essas coisas, né? Esses processos aqui, eles são complexos, um pouco mais complexos. Dá para a gente entender do ponto de vista da química orgânica, mas são reações que eu demoraria muito mais para mostrar para vocês. Não é muito o objetivo ficar se debruçando todas essas reações. E também não mostraria nos slides, né? Eu prefiro a lousa porque senão acompanhar a construção do mecanismo eu acho importante na química orgânica. Então está aqui basicamente todos os mecanismos que eu não vou comentar com detalhes com vocês, mas sucessivas reações chegam ao ácido chiquínico. Né? Então você tem a perda do fosfato, formação de uma dupla ligação. Essa dupla ligação ataca uma carbonila, isso faz sentido, uma fonte de elétrons, atacando uma carga parcial positiva, fazendo uma anelação. Depois ocorre a perda da hidroxila para formar uma dupla ligação, esse tipo de coisa a gente também já viu, né? Até a formação do ácido chiquínico. A diferença desse para cá é simplesmente uma redução da carbonila. Tá? Não vou falar com detalhes todos os passos, mas basicamente é isso aqui. A gente já viu alguma coisa, dá para entender do ponto de vista químico orgânico. O que eu quero que vocês, de novo, eu quero que vocês percebam é de onde estão vindo esses carbonos para a formação do ácido chiquínico. E qual que é a cara do ácido chiquínico e dos produtos da união da eritrose 4-fosfato com um fosfenolpiruvato? É uma cara que tem compostos com 6 carbonos e um de fora. Né?
basicamente, o ácido gálico, você vai conseguir reconhecer que ele veio da via do estigmato pela carinha dele aqui. Ó. O ácido gálico é um composto com 6 carbonos e no anel aromático e um de fora. A gente fala compostos do tipo C6C1. Né? Eu mostrei uns taninos que a gente fala de taninos hidrolisáveis, que nada mais é do que uma unidade de glicose com vários ácidos gálicos. Né? Eu acho que vou mostrar na frente, nos exercícios também tem. Mas então, qual que é a característica que você percebe que o composto veio dessa via? Composto do tipo C6C1. Tá? Mas não só C6C1. A gente também tem a formação de compostos do tipo C6C3. Eu falei dos fenilpropanoides. Fenilpropanoides, eles têm essa carinha C6C3. Mas então, a gente chegou até agora no C6C1. Da onde vem os outros carbonos para formar compostos do tipo C6C3? De uma outra unidade de fosfenol piruvato. Então você tem o estigmato, que é um composto do tipo C6C1. O outro fosfenol piruvato fornece 1, 2, 3 carbonos. E você tem o intermediário ácido prefênico, que tem 6 carbonos no anel. Esse carbono de fora, que veio da primeira unidade do fosfenol piruvato. E esses outros 3, que veio da segunda unidade de fosfenol piruvato. Então, o composto tipo C6C3, eles possuem uma eritrose 4-fosfato, que reage com o primeiro fosfenol piruvato, dá origem a composto do tipo C6C1, estigmato. Se parar aqui, vai para os compostos tipo C6C1. Se reagir com mais um fosfenol piruvato, composto tipo C6C3. Por que vai chamar C6C3? Tem 7? Por que vai chamar C6C3 se tem 7? Esse é o ácido prefênico, ele é o intermediário das reações. Na verdade, nas reações posteriores, ele vai perder esse cara aqui. E por que ele perde esse cara? Tá fácil de perder, né? Olha o que o organismo, as reações bioquímicas elas utilizam para perder carbono. Liberado do CO2, muito estável nas reações que eu mostrei no ano passado. Então, o ácido prefênico ele é intermediário. Né? Ele tem 6 carbonos aqui, tem 3 aqui, mais um aqui. Esse aqui nas reações posteriores ele é liberado. Acontece que assim, eu gostaria que fosse fácil eu mostrar essas reações. Como que reage aqui? Ah, não, ataca aqui, que é um carbono suscetível de sofrer ataque nucleofílico, formou o ácido prefênico. Mas não é tão simples assim, né? Para não facilitar a vida do professor, eu vou mostrar sucessivas reações para vocês. Não vou detalhar, mas o fato é que o segundo fosfenol piruvato, que entra nessa cadeia de reações, ele não entra diretamente nesse carbono aqui. Ele vai entrar, né, por ataque dessa hidroxila e depois ocorrem algumas outras reações que ele vem parar aqui. Tá? Não vou ficar detalhando esse monte de reações com vocês, mas eu vou só comentar brevemente. O produto dessa via são 2 aminoácidos, fenilalanina e tirosina. E depois eles dão origem aos compostos fenilpropanoides e outros compostos dessa via, os outros metabólitos secundários. Até aí nós estamos no primário. A gente está falando de metabolismo primário, olha que interessante. Né? Então a gente não tem, apesar de a gente fazer essa divisão grosseira, na verdade está tudo, né, tudo relacionado. E exatamente por isso que a gente tem que adquirir os aminoácidos essenciais da alimentação, porque a gente não faz essa bebida sintética. Né? Então por isso que você precisa adquirir a fenilalanina e tirosina na alimentação, porque a gente não faz essa bebida sintética. Esses aminoácidos são aminoácidos do tipo C6, C1, 2, 3. Tá? Então a planta primeiro faz os aminoácidos e depois utiliza eles para a composição dos outros metabólitos secundários. Tá? Eu não sei se eu cortei o slide aqui que eu falava dessa parte.
Acho que não. Ah, não cortei. Tá aqui. A gente tem o shikimato reagindo com outro fosfenolpiruvato, formando o ácido prefênico e depois os aminoácidos. Como eu falei, para não facilitar a nossa vida, esse outro fosfenolpiruvato não entra exatamente direto nesse carbono que ele vem parar aqui. Né? O OH que faz um ataque, e aí um processo muito regulado por enzimas, né? Que depois faz a transformação e vai jogar essa cadeia aqui nesse carbono. Tá? Consegue entender pelo menos o fluxo dos carbonos, da onde surgiu, do que está formando, tá? Mesmo que eu não vá explicar seta por seta, elétron por elétron, e enzima por enzima, mas basicamente a formação do ácido prefênico ela envolve a eletrólise 4-fosfato com o primeiro fosfenolpiruvato e depois a adição do outro fosfenolpiruvato. Então, os fenilpropanoides são compostos de unidades C6 e C3. Tá? A cara de um composto que vem da via do shikimato, ela é basicamente essa daqui. Você consegue reconhecer o anel aromático que vem que tem 6 carbonos, e ele possui 3 carbonos lá de fora. Ou C6C1, né? 6 carbonos e 1 lá de fora. Vocês vejam que a divisão que eu faço durante essas aulas é uma divisão do ponto de vista biosintético. Né? Eu não estou falando, se eu começasse a falar de compostos fenólicos, eu poderia falar de compostos fenólicos que vêm da via do shikimato, que vêm da via do acetato e que vêm da via do mevalonato. Você pode ter composto fenólico que vem da via do mevalonato. Né? O princípio do fenólico é você ter um anel aromático com uma hidroxila. Isso é um fenol. Né? A divisão que eu faço aqui é uma divisão do ponto de vista biosintético. Tá? Como, por exemplo, nessa molécula aqui. Vocês conseguem reconhecer que veio da vida do shikimato? Vou facilitar um pouquinho a vida de vocês. Esse carbono aqui, ele veio de reações posteriores. Desconsidera ele. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. C6, 1, 2, 3. C3. E o outro também veio da mesma via. Né? Acontece que eles se condensaram, formaram anéis intermediários aqui, mas por isso que eu mostro o fluxo de carbono. Né? Então se atentem aos carbonos. É isso que dá o indicativo de vir de uma determinada via. A gente tem um carbono que vem de reações posteriores, né? Dos dois lados. Mas o núcleo de uma lignana, ele tem as características da via do shikimato, que vocês reconhecem dessa maneira, C6 e C3. Tá? As cumarinas, como a gente falou das furancumarinas, né, do limão, que ocorrem as queimaduras, também são compostos que vêm da via do shikimato. Consegue reconhecer aquela via do shikimato? Composto tipo C6, C3. Né? Ciclizou, mas os carbonos estão ali. Perguntas? Todos esses compostos naturais, eles podem estar livres ou glicosilados. Você tem flavonoides glicosilados, saponinas que são terpenos glicosilados. Então ele pode estar livre na forma de aglicona, que a gente chama, que é o núcleo, ou na forma glicosilada. Então aglicona significa que ele não tem açúcares ligados a essa estrutura. E a gente tem cumarinas premiladas. Olha só, a cumarina premilada, do tipo furanucumarina, ela veio da via do shikimato, C6, C3, e a unidade isoprêmica da via do mevalonato.
Então, na verdade, a gente tem uma mistura dessas vias. Tem moléculas que podem vir das 3 vias. Parte dela vem de uma via, parte vem de outra. Eu quero que vocês tentem reconhecer o que veio de cada via. A via mista. A via mista, na verdade, a gente chama de via mista principalmente para falar dos flavonoides que possuem uma mistura da via do shikimate com a do acetato. Mas via mista, sim, as moléculas elas podem ter compostos vindo de diversas vias. Via mista, a gente fala então principalmente dos flavonoides. Os flavonoides, eles são compostos que são produzidos a partir da mistura da via do shikimate com acetato. Numa chalcona, que é um tipo de flavonoide, vocês conseguem reconhecer o que vem de uma via e o que vem de outra? O que vem da via do shikimate, o que vem da via do acetato? Se você olhar só aqui, C6 e C3, via do shikimate. Se você olhar só aqui, carbono oxigenado, 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 via do acetato. Tá? Então, eu mostro todas essas reações, mas no final das contas eu quero que vocês entendam como que a planta constrói todas essas moléculas e também bater o olho na molécula e falar, não, eu consigo reconhecer vias biosintéticas por causa das características. Se eu chegar simplesmente para